Histórias assombradas. Vamos então começar porque o relato é longo, né? Quando que não é o relato de Maledite? Vamos lá. Maldição de família. Seria minha mãe uma Maledite? Olá, Ana. Eu vou te contar a minha história, que, como a de muitas pessoas, também é triste. Lá vem. Qualquer nome ou localização já estarão alterados para facilitar a leitura deste relato. Eu estou hoje com 39 anos, em breve farei 40. Tenho 2 filhos lindos, cada um de um relacionamento diferente. Um tem 18 anos e o outro 8 anos. Sim, 10 anos de diferença. 10 anos que levei para superar o primeiro relacionamento e conhecer outra pessoa, que também me fez muito mal. Hoje crio sozinha os meus 2 filhos, sem ajuda de nenhum pai. Para explicar isso tudo, devo voltar mais no tempo, aos meus 17 anos, quando então namorava o pai do meu filho mais velho, que chamarei aqui de Henrique. A minha irmã, que aqui chamarei de Lilás, então com 18 anos, engravidou do seu namorado, o Bobão. Quando meu irmão, Fabão, então com 15 anos, me contou da gravidez da Lilás, eu logo soube também que o meu pai havia engravidado uma outra mulher, e eu nem sabia que ele tinha amantes. Meu pai conversou muito comigo, talvez por eu ser a mais emotiva dos filhos e também a mais compreensiva, mas sempre muito ligada à minha mãe, que era uma maledite sem saber. Ele explicou que tinha muito carinho pela minha mãe, mas que não a amava, que tentou levar o casamento por 2 vezes por causa dos filhos. Eles tinham se separado a primeira vez quando eu tinha 7 anos de idade, e quando eu estava com 11 anos, eles resolveram voltar e viver juntos, segundo meu pai, por causa dos filhos. Ele falou tudo para mim numa conversa muito franca, e eu não tive coragem de contar nada para minha mãe, deixando isso a encargo dele, que achou que eu havia contado tudo para ela e o livrado do fardo. Eu tentei não julgar, e afinal, mesmo engravidando outra, ele ainda era o meu pai. Mas o fato era que ele também não amava a mulher que ele engravidou, e sim uma terceira pessoa, com quem ele também estava envolvido. E a namorada, ao saber do contato dele com essa terceira mulher, desesperou-se e engravidou para tentar segurá-lo. Doce ilusão quem pensa que vai segurar homem com filho. A minha mãe era boa esposa e mãe. Boa esposa e boa mãe. Cuidava bem da casa, dos filhos, cozinhava, lavava, mas sempre foi também uma pessoa muito difícil. Meu pai sempre colocava empregada em casa para ajudar, mas ela implicava com todas as empregadas. Falava que elas a estavam roubando e desrespeitando, e em meio a uma acusação e outra, demitia todas em poucos meses. Julgava os outros pela aparência, falava e falava muito. Ela era cruel em suas palavras. Reclamava dos filhos e a gente nem era tão ruim assim. Éramos 3 filhos dela com meu pai. A gente frequentava a escola direitinho, nunca reprovamos nenhum ano, gostávamos de sair com amigos e ir a festas, mas no mais tardar às 11 horas da noite estávamos em casa, porque o meu pai não aceitava que chegássemos muito tarde. E essas saídas eram tipo 2 vezes no ano. Era meio que desgastante conviver com ela por causa das suas eternas reclamações acerca de tudo. Meu pai chegava à noite cansado do trabalho, só queria jantar, depois se deitar na cama para relaxar lendo suas revistas em quadrinhos da Disney e dormir. Mas a minha mãe, nesse momento de paz do meu pai, se deitava ao lado dele e começava a tecer um rosário de reclamações que você há de convir, que é desgastante para qualquer um. Bom, segundo meu pai, ela se negava a manter um relacionamento sexual com ele. E quando a procurava na cama, era mandado ir procurar as outras dele na rua. Coisa que ele realmente fez. Além de desgastá-lo muito com os resmungos eternos, o que acabou levando-o a se envolver com a mãe do meu irmão,
e logo em seguida com o amor da vida dele, a namorada da juventude. Namorada esta que estão juntos até hoje. Enfim, com toda essa bomba, minha mãe ficou muito desesperada. Pediu ao meu pai para não sair de casa novamente, para pegar o filho que teria com a outra que ela criaria como se fosse dela, mas não teve jeito, pois meu pai já estava com a mulher que ele sempre amou e ele só esperou o meu sobrinho nascer, o que se deu 6 meses após o nascimento do meu irmão e foi morar sozinho num apartamento que ele construiu, levando a minha madrasta pouco tempo depois para morar com ele. Então, cheia de rancor, com o coração cheio de mágoa, raiva e dor, um belo dia, a minha mãe olhou para mim e proferiu as seguintes palavras: tudo que o seu pai me fez, os filhos dele irão pagar, pois quando alguém erra, as 3 gerações seguintes pagam. Ah, Ana, que mania! Todos nós humanos temos de julgar o outro sem procurar ver onde nós mesmos estamos errando. E como você mesma já revelou em outros relatos, palavras têm poder, especialmente quando saem da boca da minha mãe, que era uma maledite sem saber. Porque a minha mãe maledite não é uma pessoa má. Ela estava machucada, e quanto maior o rancor ao dizer certas palavras, mais fortes elas se tornam. Talvez essas palavras não tivessem dado em nada, se a minha mãe não fosse aquele tipo de mulher que, se ela olhar para você comendo bolacha, água e sal e pensar, vai passar mal, se prepara para uma noite inteira abraçada no vaso sanitário vomitando. Eu creio que a minha mãe talvez não tenha consciência desse poder, mas me lembro bem de vomitar noites inteiras por ter comido bolacha de maisena ou ter tomado uma casquinha de sorvete de morango e em todas as vezes ela comentou: logo vi que comendo isso uma hora daquela ia fazer mal. Qualquer que fosse a hora. E os netos, então? Quando ela pensar que algum vai adoecer, pode levar para o hospital. Ela tem um olho forte, viu? Imagina se usasse para curar as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito crédula e ingênua. E é sempre muito fácil me enganar. E eu não vejo isso como um defeito, pois más são as pessoas que enganam. Eu gostaria que o mundo parasse de culpar as vítimas. Enfim, eu namorava o Henrique desde os meus 16 anos. A gravidez da Lilás e da amante do meu pai se deu aos meus 17 anos. Os 2 primeiros anos do meu namoro foram maravilhosos. O Henrique era um bom namorado, companheiro, dedicado e atencioso. De repente, desandou. Mas eu sou muito sonsa para perceber. Ele começou a aparecer menos, saía comigo e me deixava em casa sempre em torno das 10 horas da noite e em seguida falava que ia para casa dormir. Mas ia para festas, onde amanhecia o dia e se envolvia com outras mulheres. Mentia sempre, e eu, pura e besta, sem desconfiar de nada. Afinal, ele era o meu namorado e não teria por que ficar me enganando, não é? A Lilás, depois do nascimento do meu sobrinho e separação dos nossos pais, piorou. Terminou com o bobão, que acabou indo embora da cidade e sumindo. Ela, que era uma pessoa caseira e tranquila, começou a sair e beber muito. Às vezes saindo na sexta-feira e aparecendo só na terça. O meu sobrinho, quem criou, fomos eu e minha mãe. Ele chamava o Henrique de pai e todos acreditavam que o meu sobrinho era filho meu e do Henrique. Tanto que quando eu engravidei, no 5º ano de namoro, as pessoas comentavam: que legal, vão ter outro filho. Não sei exatamente quando se deram essas coisas, mas fiquei no total 7 anos junto com o Henrique. Desses 7, apenas os 2 primeiros anos foram felizes. Antes das palavras magoadas da minha mãe. O resto foram brigas, desentendimentos, agressões. Eu tentava terminar o namoro, mas eu não conseguia. E em algum momento, no meio dessa bagunça, a Lilás se envolveu com o Henrique.
Ela falava para mim que eu tinha que terminar com ele de qualquer maneira, porque ele me fazia muito mal. E quando a gente brigava e terminava, em vez de ficar comigo me consolando em casa, ela saía com ele para beber. E claro, acabaram se envolvendo. O Henrique tentou esconder isso a sete chaves, mas sempre me dizia para tomar muito cuidado com a Lilás, pois ela tinha muita inveja de mim. E eu nunca dei importância ao que ele falava, pois achava que o motivo era ela sempre incentivar o fim do nosso namoro. Depois ela passou a me falar, entre as idas e vindas desse meu namoro, que ela iria se casar com o Henrique e criar o meu filho e o dela junto com ele, como se fossem irmãos. Isso me doía, mas o que eu poderia fazer se eles resolvessem mesmo ficar juntos? O de sempre, claro, chorar até desidratar. Enfim, claro que o meu relacionamento não deu certo. E depois de um tempo me vi solteira com um filho para criar sozinha. Mas eu não associei a uma possível maldição proferida por uma mãe magoada. E o tempo foi passando e a vida foi seguindo. E todos os relacionamentos que vieram depois disso foram infelizes, tanto para mim como para minha irmã Lilás. O Henrique não ficou com ela, mesmo com toda a sua insistência. Meu irmão Fabão também não teve sorte, e nem o meu irmão caçula, que hoje tem 23 anos, todos terminando sempre em traição. Somos sempre trocados por outra pessoa, assim como meu pai fez com a minha mãe. Tive outro filho depois de 10 anos. Morava junto com esse namorado, mas fui tão traída que no 7º mês de gravidez o flagrei com outra e avisei que iria me separar assim que o nosso filho, ainda não nascido, completasse 1 ano de idade. E assim o fiz. Mas, Ana, desde os 7 anos de idade, eu sonho em me casar, ter a minha família, muitos filhos e um marido dedicado e amoroso. Sempre acalentei esse sonho e chorei amargamente cada namorado que foi embora. Eu queria muito entender por que essas coisas aconteciam com a gente. Depois de um tempo assistindo o Canal Assombrado, vi alguns relatos de palavras que têm poder e lembrei da maldição proferida por minha mãe no momento de muita dor. Também fui conhecendo a Umbanda, que antes não conhecia e nutria muitos preconceitos, e senti uma forte ligação e muita vontade de ir a um terreiro para pedir ajuda a alguma entidade para que quebre essa maldição. Um dia, em junho de 2018, numa das visitas do meu pai, pois eu moro com os meus 2 filhos perto da casa dele, falei um pouco sobre essa minha vontade e ele comentou sobre um lugar que ele frequenta há muitos anos e me convidou para ir com ele. Convite que aceitei prontamente. Fiquei tão esperançosa, na iminência de finalmente me livrar dessa maldição e ter a família e o marido amoroso com o qual eu sempre sonhei, pois até então minha vida amorosa ao longo desses anos foi sempre um conto de falhas. E eu tinha abandonado um emprego de 6 anos numa empresa financeira para me dedicar à pedagogia, carreira que escolhi por amor. Eu tinha acabado de conhecer na escola onde trabalhava o professor de artes. Baixinho, barrigudinho, cabelo rastafari, um enorme dragão tatuado nas costas, e eu sou alta. Mesmo sem salto, eu ficava mais alta que ele. E me encantei por esse patinho feio. Descobri pouco tempo que ele é também músico, o que aumentou o meu encanto. Eu só toco piano clássico e o pai de cada filho meu é músico também. Sei lá, que azar é esse que eu tenho com músico. Fui super empolgada ao terreiro pedir ajuda para não perder mais esse namorado. Tava tão apaixonada, coitada de mim. Ele era tão cativante, tão educado, talvez por não ser bonito. Sabia bem usar de outros encantos para conquistar uma mulher. No dia marcado para ir com meu pai, enquanto dormia, sonhei com uma enorme cobra, nas cores vermelho e preto, que estava sempre no mesmo cômodo que eu de uma casa de madeira, mas não me atacava, como se ela quisesse somente estar por perto, observando.
Enquanto sonhava, senti como se alguém segurasse firme em meus ombros e desse 2 empurradas contra a cama, e acordei do sonho sobressaltada. Mais tarde, chegando ao local onde o meu pai me levou, fui atendida pela entidade numa sala individual. Todos os atendimentos ali são feitos individualmente. A entidade se identifica como Ogum, mas eu achei que era um preto velho pelo jeito de falar e se expressar. Como entendo pouco de Umbanda, não questionei. Eu perguntei à entidade o que acontece, se alguém me fez algum feitiço, porque todos os homens com quem me envolvo, depois de pouco tempo, se enjoam de mim, mesmo estando tão apaixonados no começo. A entidade apontou para um vestido vermelho e preto, assim como a cobra, pendurado na parede atrás de mim, e me disse que tudo o que eu conquistava, a mulher que usava aquelas vestes abocanhava para ela. Me passou um material para eu comprar, com o qual seria feito um trabalho, e as coisas passariam a dar certo em minha vida amorosa. Saí dali exultante de alegria. Tratei de levantar a grana para comprar o material necessário, me foi cobrado apenas o material, nada mais. Eu finalmente ia dar certo com alguém. Eu comprei tudo o que eu precisava, fizemos o trabalho e agora era só deixar rolar. E com o passar de um mês, aquele professor tão presente, interessado e apaixonado, foi perdendo o interesse e se afastando de mim. Para o meu desespero, continuei frequentando o terreiro e perguntava o que houve, se deu certo, como que foi, e a entidade dizia para eu ter paciência, que o rapaz tinha um afeto grande demais por mim, mas que ele se achava pouco, fraco, feio e me achava perfeita demais para ele. Ora, foda-se a aparência, perfeição escambau, eu queria ele, eu queria ser feliz, por que não estava dando certo? E os meses foram se passando nessa agonia. Ele sumia por uns dias, logo aparecia, todo apaixonado, e sumia novamente. E voltava a aparecer. Meu Deus, que martírio! E ele tinha me contado que era separado da esposa, que tinha com ela um filho da idade do meu caçula. O companheiro perfeito para mim, pois por já ser pai, entenderia as dificuldades de se criar um filho. Até que um dia, uma das professoras da escola me ligou e me falou que ele era casado. Eu expliquei para ela que ele estava separado, pois um homem casado jamais sairia comigo em público, como saímos algumas vezes, pois ele teria medo da esposa descobrir, já que moramos em uma cidade pequena. Mesmo assim, resolvi confrontá-lo e perguntar se era verdade. Ele negou veementemente. Tenho aqui tudo salvo, tenho áudios dele me falando que não tem esposa, para eu parar de dar ouvidos para fofocas dos outros. Dizia que estava muito feliz comigo, que eu fazia muito bem para ele e que não estava com mais ninguém, só comigo. Eu, sonsa, sempre acreditei nele, claro, afinal, por que ele mentiria para mim? Mas para tirar de vez essa dúvida, fui ao Ogum para saber se ele realmente estava separado ou se estava me enganando. A entidade me disse que ele não tinha nada com a ex-mulher e que vinha sofrendo muito nas mãos dela há anos. Continuou dizendo para eu confiar, que tudo daria certo, pois ele tinha um sentimento muito grande por mim e ficaríamos juntos. Mas nada de mudar. Ele aparecia, vinha me ver, depois sumia. E com o tempo me falou que conversava sempre com a mãe dele, que havia falado sobre mim e que ela disse que não sabia como ele conseguia viver assim e que tinha pena dele. Eu perguntei, assim como? Ele me explicou que construiu em cima da casa dos pais para morar com a ex-mulher e, ao se separar, desceu e foi morar na casa dos pais, deixando-a com o filho na casa que construíram. Eu imaginei o inferno que seria morar embaixo e a ex em cima, e o chamei para vir morar comigo. Moro de aluguel, mas é um AP legal, onde vivo bem com os meus filhos e tem lugar para ele. Seríamos uma família e o meu sonho seria finalmente realizado. E ele continuava nessa.
Sumia uns 2 ou 3 dias, depois voltava. E eu pedindo para vir morar comigo. E ele dizendo que não podia, que se pudesse já estaria morando comigo, que se pudesse se casaria comigo. E eu sem entender por que que ele não podia. Era só vir. Vem, só com as roupas. Meu apê tá prontinho, vamos viver junto. Então, Ana, desgraçadamente, este ano de 2019, na véspera do carnaval, após dizer que não podia viajar comigo no carnaval, ele decidiu confessar para mim que era, sim, casado ainda. E nunca se separou da esposa, que mentiu e escondeu isso de mim porque me amava demais e não queria me perder. O meu mundo caiu, meus sonhos ruíram. Qualquer mulher com discernimento teria desconfiado da veracidade do que ele falava, mas eu acreditei. Afinal, como ele mesmo sempre dizia, ele não tinha motivos para mentir para mim, correto? E uma entidade que ajudou tanto meu pai havia me dito que ele não era casado e nem tinha nada com aquela mulher. E eu me agarrei a isso como um náufrago numa tábua flutuante. Que desespero! Ainda dói tanto. Que decepção com a entidade em que eu confiei. E, como se fosse pouco, alguns dias depois de passado o carnaval, eu descobri, através de um post no Instagram dela, que eles estavam esperando mais um filho. A mulher com quem ele afirmou não ter nada, mesmo ao me confessar ser casado, estava esperando o filho dele. Claro que ele se esqueceu de comentar sobre a gravidez. Só se lembrou de chorar muito e dizer que dormia na cama do filho. Fiquei tão arrasada que fui falar com meu pai. Contei tudo o que se passava, que me senti traída pela entidade que encobriu o mau ato do professor. E eu já fui traída e trocada por tantos namorados, e agora ali estava eu, do outro lado, no papel mais odiado pela humanidade, a amante. Ana, eu chorei por dias e dias. Emagreci, mas não podia desistir da vida, pois eu tenho 2 filhos. Sempre assisto seus relatos e um dia chorei muito quando você leu uma moça contando que viu o rapaz que a seduziu na adolescência e a abandonou, casado e prestes a ser pai. Ela comentou que não achava justo alguém que fez tão mal para ela estar tão feliz. E eu chorei copiosamente. Também não acho justo esse cara ter me feito tão mal e estar tão feliz, aumentando a família com a esposa que ele diz não amar. E em outros relatos me senti muito ferida quando você comentou: "Ah, mulherada, para com isso de querer o homem das outras, vai procurar o seu." Eu nunca quis o homem das outras, eu queria o meu. E mesmo assim acabei envolvida por meses com um cara casado, acreditando ingenuamente em tudo que ele me falava. Você acha que acabou aí? Claro que ele não parou de me procurar. Eu disse a ele no dia que me contou ser casado que ele fosse embora da minha casa e se voltasse que viesse de mala e cuia, pronto para ficar comigo como meu marido. Até então eu não sabia da gravidez. E ele continuou voltando, sem mala, sem cuia, só com malandragem e muita maldade em seu coração, insistindo que a engravidou na única vez que ficaram juntos em anos e que havia sido a última. Até que eu vi uma foto dele beijando a barriga dela. Não vi um casal em desarmonia ali, não. Nem vi um marido infeliz. Eu vi uma família à espera de um novo membro. Fiquei cega de raiva e briguei muito com ele. Ameacei contar para a esposa dele tudo sobre nós. E ele desdenhava, dizia: "E daí se eu contasse? O que ela iria fazer?" Ana, eu sei que sou muito burra. Aguentei o impossível, não só por ele. Já aguentei absurdos por outros caras também. Mas dessa vez foi a gota d'água. Ele mentiu durante meses, mentiu o estado civil, escondeu a gravidez, usou, manipulou. A entidade que eu consultei permitiu, omitiu. Foi tanta raiva que me veio que eu não aguentei. Fui na rede social dela e contei. Falei que o marido a traía para que ela vigiasse.
Ela simplesmente me bloqueou. Provavelmente já se acostumou aos pulos do marido. O crápula está expulso da minha vida e está tão feliz no casamento, esperando um outro filho. Eu, como sempre, sozinha e o cara que me apaixonei com outra. Nada mudou, nem para mim, nem para os meus irmãos. Já comentei com meu pai sobre a maldição lançada por minha mãe. E ao repetir-lhe as palavras dela, ele bradou: Mas o que eu fiz para ela? Eu sofri muito na mão da sua mãe. Você não tem ideia do quanto eu tentei e o quanto foi difícil conviver com ela. Eu não culpo o meu pai. Eu não culpo a minha mãe. Mas a maldição da família existe há mais de 20 anos e parece que nada conseguirá quebrar. No dia 23 de abril de 2019, no dia de São Jorge, voltei a falar com Ogum, pois este havia me pedido que voltasse nessa data, pois tudo daria certo e o professor iria ficar comigo pelo amor que sentia por mim, mas dessa vez ele mudou toda a sua conversa. Me disse que o rapaz ainda gosta demais de mim, mas não tem forças para deixar o casamento, que ele está com ela por causa de filho, mas que ele não tem paz, não descansa à noite por ter a consciência pesada. Disse que ele ainda vai tomar a decisão de ficar comigo, mas que vai ser tarde demais, porque quando ele me procurar, eu já vou estar com outro. Falou para desta vez eu deixar que ele sofra, mas só falou agora o que deveria ter me falado desde o começo. Ogum me deu um terço católico e me disse que em 23 de abril de 2020 eu devo voltar lá e devolver para ele esse terço, pois nessa data já estarei casada com outro. Eu não acreditei nisso. Eu não acredito mais em felicidade nesse sentido para mim. Não acredito que ele sofra ou que decida sair de sua zona de conforto. Nunca fiz amarração porque acho extremamente humilhante forçar alguém a ficar comigo. Está certa. Mas confesso que fiz alguns rituais de banimento na lua minguante para tentar esquecer esse embuste. Nada funciona. Parece que as palavras da minha mãe querem apenas garantir que eu esteja sempre em sofrimento por alguém que jamais ficará comigo, para que eu lembre sempre do que foi feito a ela. Detalhe: a minha mãe conheceu e adora esse professor, torce muito para ficarmos juntos. Não sabe que ele é casado e me enganou, pois eu tenho muita vergonha de ter sido a amante vagabunda de um homem casado. Ela nega ter jogado qualquer maldição, alegando ser uma lei da vida os filhos pagarem pelos pecados dos pais. A minha irmã Lilás hoje vive sozinha numa casinha no quintal da casa da minha mãe e montou uma ONG que recolhe gatos das ruas. Ela já tem mais de 60 bichanos na casa dela. Ela teve um relacionamento com um cara por 11 anos. Ele atraía muito. E desses 11 anos, apenas 2 passaram oficialmente namorando. O restante foram as enrolas dele, fazendo com que ela sofresse e definhasse por muito tempo. Pouco tempo depois de terminarem, ele se casou com outra e parece viver bem e feliz. Meu irmão Fabão trabalha em casa com informática, numa empresa online. Raramente sai de casa e não namora, ou fica com ninguém há muitos anos. Se decepcionou muito com uma namorada que o deixou para voltar com o ex. Meu irmão caçula, este que meu pai teve com outra mulher, também não se firma em um relacionamento. Seguimos todos amaldiçoados. Um beijo para você e para seus lindos bebês vampiros. Que Deus os abençoe e ilumine para que mantenham sempre esse canal que tanta ajuda nos traz. Tomara que leve ajuda. Então, quando digo para a mulher procurar, é para a mulher procurar mesmo. Mas você foi enganada. Você não foi de pura intenção, porque existem aquelas que sabem que o fulano é casado e mesmo assim que é ele. É dessas que eu tô falando. Agora, como que a gente vai imaginar se o embuste mente e as tontas que acredita? Não é? Vai lá. Ah, não sou. Como tem gente que consegue mentir? Eu não sei. É um dom. Consegue mentir assim? Gente, eu não sei. Eu não tenho esse dom. Mas
consegue mentir, não fica nem vermelho. Fala, não, fala olhando no olho ainda. Que é verdade. A gente tinha que inventar um detector de mentira de bolso, né? Ah, é? Põe aqui para fazer. Porque como que a gente vai saber? Tinha um outro relato também que eu acho que eu contei no dia de Maledite. Não sei se vocês vão lembrar. A mulher, ela bem-sucedida, né? Era solteira, já tinha lá seus 40 e tantos anos, e ela disse que sempre foi muito bonita, sempre muito bem cuidada, muito vaidosa e tudo mais. Aí ela conheceu um carinha novo, mas, né, tava lá namorando com ele, não sei o quê. Aí ela dava celular para ele, deu uma moto para ele, e lá, amor da vida e não sei o quê. Ela ficou mais de ano, eu acho, com ele. De repente, bate uma mulher na porta da casa dela. Isso eu tô resumindo, sabe? Bastante. E a mulher fala que é a esposa do cara. E ela fala: não pode ser, eu estou já há muito tempo com ele já foi na minha casa, conheceu minha família. Eu já conheci a família dele. Como assim? Não é? Aí a moça catou e mostrou o álbum de casamento dos dois. E eram casados mesmo. Só que a mulher era uma cobra e a família dele nunca contou nada para ela, porque a família dele torcia para ele largar da cobra e realmente ficar com ela, né? Porque eles gostavam dela. Por isso que eles não contaram, para ver se ele largava da outra e ficava com essa. Mas não deu, né? Ele usava e abusava dela por mais de um ano, tirando as coisas dela, tudo. E no fim era casado com outra. Só que aí a outra foi lá e fez feitiço para ela. E diz que até hoje ela não se recuperou totalmente. Ela chegou a perder todos os dentes da boca. Ia em dentista, fazia implante, caro pra caramba, caiu o implante. Fazia de novo, o dentista disse que não sabia mais que jeito fazer parar os dentes dela na boca, porque ele já tinha feito de tudo e tudo caía. Ela estava sem dente. Tinha que ficar com, sabe? Coisa assim, e tudo de feitiço da mulher. Então, não sei se vocês lembram desse relato, mas esse é um outro caso da mulher que foi enganada por mais de ano pelo cara, achando que ele tá com ela, e o cara é casado. Aí quem é o maledito são eles. São os maleditos. Você não tem que se culpar. Você não foi amante vagabunda de ninguém. Você não sabia. Vagabunda é ele que mentiu. Não é? E assim, a mãe disse. Ela tem alguma coisa aí, uma maldição que joga na família? Eu não sei. É muita coincidência, né? Nada dá certo. Eu não acredito que, sei lá, não sei. Uma maldição nunca consegue ser quebrada. Eu acho que vale a pena você, talvez, procurar outras ajudas espirituais. Talvez outros lugares, para ver se... E tirar... Eu sei que é difícil, né? Não fui eu que passei a vida inteira tomando tudo desse jeito, então eu não sei dizer. Mas, né? Como que a gente não vai ser negativo depois de passar por tudo isso por anos, né? Como que é? 20 anos, sei lá. Mas tentar não botar na cabeça esse negócio de maldição. Somos amaldiçoados, estamos amaldiçoados, minha mãe nos amaldiçoou. Tenta não pensar nisso. Tenta mudar e pensar, não sou amaldiçoada, eu vou conseguir sair. Eu não sei, sabe? Eu não sou guru de nada. Mas tentar mudar essa vibração, essa coisa, ou e procurar algum outro tipo de ajuda, talvez, não é? E bola pra frente, fazer o quê? Seja uma boa mãe pros seus filhos e boa. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.